Após mais de uma década da morte de Amy Winehouse, a cantora segue sendo um dos maiores ícones da música mundial. Compositora e multi-instrumentista, a musicista, que faria 40 anos em 2023, ficou conhecida por sua voz poderosa e pela mistura eclética de soul, jazz, R&B e ritmos caribenhos como o ska, que trazia em seu repertório. Amy Winehouse se tornou uma das figuras mais importantes da música do século XXI, deixando um grande legado para a indústria musical e produção artística feminina. E quase 13 anos depois de sua morte, Amy ainda arrebata os corações de uma legião de fãs e ouvintes dos seus variados estilos, eternizados em suas composições e gravações. A cantora faleceu aos 27 anos de idade, no auge de sua carreira artística, assim como outros astros da música, como Nirvana, Kurt Cobain e o lendário Robert Johnson, uma lenda do blues americano. Bom, a lista de artistas que morreram aos 27 anos é longa, e essa coincidência ou maldição, como muitos acreditam, ganhou até mesmo um nome: o Clube dos 27. O termo foi cunhado como consequência das mortes de grandes expoentes do rock e contracultura dos anos 60, entre 1969 e 1971, como Jim Morrison, Jimi Hendrix, Janis Joplin, todos falecidos aos 27 anos. Reunindo mortes trágicas e muitas vezes incertas, o temido Clube dos 27 já foi tema de estudos científicos e é rodeado de teorias que tentam encontrar uma ligação entre as mortes dos artistas. Alguns acreditam que esses astros venderam suas almas para o diabo, em troca de fama e dinheiro. Outros dizem que tem a ver com a astrologia, um fenômeno chamado o retorno de Saturno, que influencia a vida das pessoas por volta dos 27 anos e que poderia representar o fim de um ciclo. Mas apesar das inúmeras suposições, nunca existiu nenhuma prova sobre essa semelhança de idade nos casos de óbitos. E o Clube dos 27 segue sendo apenas uma triste coincidência. Mas hoje, vamos recordar da história de Amy Winehouse e te lembrar de fatos importantes dos anos que antecederam sua partida, para juntos compreendermos as verdadeiras razões por trás da sua despedida dos palcos. Eu era um bebê bem tranquilo, eu não era um bebê chorão, eu só ficava comendo, dormindo. E depois eu fiquei levada, eu era muito levada. Uma das vozes mais icônicas da história da música, Amy Winehouse, chamou grande atenção no Reino Unido, após o lançamento do seu primeiro disco, Frank, recebendo muitos elogios, embora não tenha sido um grande sucesso de vendas. Porém, em 2006, lançou o seu segundo álbum de estúdio, Back to Black, com o qual conquistaria todo mundo. A música mais famosa do compilado, certamente, é Rehab, que levou o álbum a vender milhões de cópias e fez Amy ser considerada uma das mulheres mais influentes do século XXI. Nascida em setembro de 1983, filha de um taxista e de uma farmacêutica, Amy cresceu em um subúrbio de Londres e, desde cedo, já despertou o gosto pela música. Eu sinto vontade de ser contemporânea e progredir. Eu preciso representar pessoas como eu, porque não tem nada lá fora. Suas influências vieram não só do gosto musical de seus pais, cuja coleção de discos incluía artistas como Frank Sinatra, Ella Fitzgerald, Dinah Washington, mas também do convívio familiar, pois alguns dos seus parentes, do lado materno, eram músicos de jazz profissionais. Já na adolescência, seus ídolos foram grupos e artistas de R&B e hip hop, como os trios femininos TLC e Salt-N-Pepa, e as cantoras Macy Gray e Lauryn Hill. Na fase adulta,
Amy costuma citar como fonte de inspiração os grupos vocais femininos das décadas de 50 e 60. Quando tinha apenas 16 anos, um amigo de escola de Amy, o cantor pop britânico Tyler James, mostrou uma fita demo da incipiente artista a um caçador de talentos de sua gravadora, que, na ocasião, procurava por uma cantora de jazz. O contato lhe rendeu a assinatura de um contrato com a Island Records, gravadora que lançou, em 2003, seu primeiro álbum sob o título Frank. Aos 19 anos, com o aclamado disco de platina no Reino Unido, o álbum chama a atenção dos críticos musicais que reconhecem ali o talento e potencial de Amy para se tornar uma grande estrela. Sua voz e estilo geram comparações com outras figuras míticas na música, como Nina Simone e Billie Holiday. No ano seguinte ao lançamento, a obra conquista o prêmio de melhor canção contemporânea pela faixa Stronger Than Me, no Ivor Novello Awards, promovido pela Academia Britânica de Compositores. O primeiro disco já anunciava seu grande talento e demonstrava suas influências. Até então, uma mistura de jazz e R&B, com letras irreverentes, desbocadas, repletas de sentimentos pessoais e um tanto depressivas. Amy cantava basicamente sobre relacionamentos de forma ácida e com uma voz potente e estridente que viria a ser sua marca registrada. A artista despertou a atenção do público quando ganhou uma indicação para o Mercury Music Prize e para 2 categorias do Brit Awards, além de faturar o troféu Ivor Novello de melhor canção contemporânea, com seu primeiro single, Stronger Than Me. No entanto, junto com o êxito, veio a fama, e a imprensa descobriu que Amy era uma excelente fonte de manchetes. Seus hábitos boêmios e etílicos começaram a disputar espaço na mídia com o seu talento, e seus escândalos passaram a fazer parte do noticiário musical britânico com certa frequência. Tais hábitos levaram os empresários da gravadora a recomendarem à cantora que se internasse numa clínica de reabilitação para dependentes de álcool e drogas. No entanto, a resposta, como o mundo inteiro já sabe, foi no e no, no, no. A história virou refrão e o sucesso foi estrondoso. Rehab foi o primeiro single do seu segundo álbum, Back to Black, de 2006. O disco foi a chave de entrada para os Estados Unidos. Com a ajuda do videoclipe de Rehab, já sendo exibido nas MTVs, o álbum estreou em 7º lugar na Billboard. A música já era um aperitivo para o restante do disco. Ao lado das decepções amorosas, o abuso de álcool e das drogas seria o ingrediente do coquetel fulminante que a cantora serviria ao público. E se para a audiência Winehouse era embriagante, a imprensa fazia questão de utilizar mais o ingrediente para incendiar os tabloides: a intimidade da icônica Amy. Em 2007, Back to Black foi o disco mais vendido no Reino Unido, atingindo também o topo das paradas de diversos países. No ano seguinte, ela ainda faturou 5 estatuetas na principal premiação anual da indústria fonográfica norte-americana, o Grammy Awards. And the Grammy goes to Amy Winehouse. Ela levou os troféus de melhor álbum pop vocal, melhor performance vocal, pop feminina, artista revelação, música do ano e gravação do ano com a canção Rehab. Amy também foi capa de diversas publicações especializadas em música, como as revistas Rolling Stones e Spin. E se a vida pessoal da cantora já era um dos temas favoritos das manchetes de jornais, com a fama internacional, Amy passou a ser a obsessão dos paparazzis.
fotógrafos e jornalistas passaram a perseguir a cantora onde quer que ela fosse. E o relacionamento turbulento de Amy com o seu então marido, Blake Fielder Civil, passou a ser de conhecimento público. A conturbada relação de Amy com Blake Fielder Civil começou em 2003, quando os dois se conheceram e passaram a namorar. Esta relação acompanha toda a carreira musical da cantora e, entre idas e vindas, o relacionamento de Amy com Blake é repleto de agressões, abuso de drogas e declarações de amor. Seu ex-companheiro, inclusive, já afirmou ter sido responsável por introduzir a artista em drogas mais pesadas. Os dois se conheceram entre 2003 e 2005 e ficaram juntos 2 anos, de maneira oculta da imprensa. Justamente quando Amy iniciava a divulgação internacional do seu segundo álbum. Os dois se casaram em 2007, numa cerimônia que custou apenas 65 euros, de acordo com algumas fontes jornalísticas, que inclusive citam que ambos usavam uma aliança comprada na loja de departamentos Tiffany. Conforme apresentado no documentário Amy, apesar da simplicidade pública, a vida íntima era regada pelo ciúme de Blake e dos abusos de drogas que ambos praticavam. E poucas semanas após a cerimônia, o casal apareceu em público com diversos hematomas e cicatrizes sangrentas ao sair de um hotel. Eles se divorciaram em 2009, mas Amy seguiu em contato com Blake até sua morte. Meu novo álbum se chama Back to Black porque é sobre um relacionamento que chegou ao fim e o retorno a um estado anterior ou à sua zona de conforto. E o cara com quem eu terminei, ele voltou pra ex-namorada dele. A pressão causada pela fama, que cresceu por conta do álbum Back to Black e da influência negativa de Fielder Civil sobre Amy, fizeram a vida particular da artista sair do controle. Por conta do marido, Winehouse passou a fazer uso de crack e heroína e abusar no consumo de álcool, associado inclusive a medicamentos, como um meio de potencializar os efeitos das substâncias depreciativas. Quem já confirmou que a cantora virou outra pessoa após conhecer Fielder Civil foi Nick Goldwyn, seu primeiro empresário. Em uma entrevista, ele disse que Amy mudou da noite para o dia após conhecer Blake e acrescentou que ela parecia uma pessoa completamente diferente quando o rapaz passou a fazer parte da sua vida. No documentário Amy, dirigido por Asif Kapadia, mesmo diretor de cena, em homenagem ao nosso famoso e estimado piloto da Fórmula 1, é possível perceber, entre as imagens caseiras da cantora com seus amigos e colegas, essa transição de personalidade que apresenta uma Amy alegre, extrovertida e muito dedicada com a música e que, aos poucos, com o crescimento de sua fama, vai se perdendo em meio aos holofotes e às imagens publicadas pela mídia. Nick Goldwyn comenta que, à primeira vista, lhe pareceu que Amy Winehouse estava completamente afundada nas drogas. O produtor relata que, quando a conheceu, ela fumava maconha, mas acreditava que as pessoas que usavam drogas mais pesadas eram estúpidas. O documentário Amy foi indicado aos prêmios Oscar e Brit Awards, na categoria Melhor Documentário, e estreou na Netflix em 2016, com 2 horas de duração, recheado de vídeos caseiros, entrevistas com familiares e trechos de shows que retratavam a vida da cantora entre a fase de adolescência até o auge de sua fama. Diferentes fases na vida de Amy são documentadas por amigos e por ela mesma, compiladas em uma montagem criteriosa e lenta, uma das marcas artísticas da direção de Asif Kapadia. O diretor do documentário afirma que ela não cantava daquele jeito por acaso e que buscou, através das imagens caseiras, retratar a vida da jovem Amy, que, à medida que ascendia em sua carreira artística e musical, começava a sair dos trilhos,
enquanto pessoa dependente de álcool e de drogas. Na parte final do documentário, depois de fazer o retrato íntimo da jovem, o filme mostra como Amy era vista como uma celebridade. Essa Amy, que se autodestrói, é vista pelos olhos dos paparazzi, que a caçavam literalmente, cada vez mais em busca de imagens apelativas e autodestrutivas da cantora, que certamente, assim como Kurt Cobain, não estava preparada para aquela avalanche de perseguição e abuso midiático. Entretanto, seu talento musical a consagrou como uma das grandes cantoras da década, e seu temperamento autodestrutivo contribuiu na fama de Bad Girl, que fortaleceu o status do fenômeno Amy Winehouse. Muitas adolescentes copiavam os traços da sua maquiagem e até hoje a cantora é lembrada em tributos, covers e fantasias que remetem à sua figura. E embora tenha sido alvo frequente de críticas, Amy Winehouse parecia não se incomodar muito. Em um relato publicado de seu diário, recentemente promovido por sua família, ela disse: "Eu estou satisfeita por ser diferente. Não é como se eu quisesse ser como todo mundo. Eu amo ter meu próprio estilo." Até uns 16 anos eu falava, eu quero ser uma garçonete patinadora. Eu achava que ia ser legal. Mas aí depois apareceu a música e eu pensei, beleza, então tá. Eu vou fazer isso. Após a morte de Amy, seus pais declararam em 2023 que começaram a examinar seus escritos e desenhos coletados desde a infância e perceberam algumas nuances da filha por trás de sua atitude casual. Amy sempre aprimorou cuidadosamente seu talento ao longo dos anos. Ela começou suas primeiras experiências musicais aos 16 anos e, enquanto crescia, seu quarto sempre foi seu refúgio e um lugar onde ela sempre se retirava para trabalhar. Quando eu digo I went back to black, eu quero dizer que eu voltei pro buraco. Eu voltei a beber demais, sabe? Pulei pro estado de depressão profunda, pros calmantes e essas coisas horríveis. Nos anos que se seguiram, onde quer que Amy morasse ou viajasse, ela sempre tinha um caderno com ela, constantemente anotando seus pensamentos, sentimentos e ideias. Disseram Janice Winehouse Collins e Mitch Winehouse ao jornal britânico The Telegraph. Amy enfrentou sérios problemas com a saúde e a polícia. Ela foi vista em um vídeo no site do jornal britânico The Sun, usando crack, em janeiro de 2008. E 3 dias depois foi internada numa clínica onde ficou vigiada 24 horas por dia. Também em 2008 foi presa 2 vezes por agressão e por dirigir bêbada. Em 2010, Winehouse voltou a fazer tratamentos contra a sua dependência química e se afastou temporariamente da música. E aproximadamente 11 meses depois, em 23 de julho de 2011, Winehouse foi encontrada morta em sua casa em Londres, Inglaterra. O laudo médico da cantora indicou que Amy tinha 416 miligramas de álcool por 100 ml de sangue, sendo que o limite para dirigir na Inglaterra é de 80 miligramas. De acordo com a diretora do Centro de Referência em Álcool, Tabaco e Outras Drogas da Secretaria de Estado de Saúde de São Paulo, para uma mulher de cerca de 50 quilos atingir esse índice, ela precisaria beber o equivalente a uma dose de uísque a cada 10 minutos, durante 3 horas. Portanto, segundo a declaração de Suzanne Greenway, responsável pelo inquérito que investiga a morte da artista, exames toxicológicos tinham indicado que seu corpo não apresentava substâncias ilegais. No entanto, após 3 semanas de abstinência de álcool, a consequência não deliberada deste nível, potencialmente fatal, foi a consequência de sua repentina e inesperada morte.